Qual o problema, então, do carismatismo, né? E dessas músicas? Porque o que a gente vê hoje é muito isso, dessa fase de transição que você passou quando estava adolescente, né? Tava ali, poxa, é tão gostoso ouvir essa música, né? Me parece que foi isso, né? Essa música é Exatamente. gostosa de ouvir, essa música é divertida, essa música eu escuto na rádio, essa música eu posso escutar Exatamente. para fazer meus afazeres e tudo no cotidiano, mas eu já entendo que essa música litúrgica não pode ser litúrgica, né? Então, mas parece que o problema é mais profundo, né? Exatamente. Em primeiro lugar, é necessário que a gente lembre, Eugênio, que aqui quando a gente fala do problema do carismatismo, do problema das músicas carismáticas, em nenhum momento a gente está aqui julgando as intenções das pessoas que estão nesse movimento É. e nem mesmo as intenções das pessoas que às vezes escutam esse tipo de músicas por uma ignorância ou por algum desconhecimento ou mesmo por questão de um gosto pessoal. Então a gente não entra aqui num juízo de valor sobre essas Isso é muito pessoas. importante deixar claro, né, professor? Inclusive, assim, por exemplo, eu conversava com alguns amigos esses dias a respeito disso e estava dando um exemplo de uma senhorinha, que é uma senhorinha, tenho grandes lembranças sobre ela, uma senhorinha da minha paróquia de origem, onde eu frequentava. E aquela senhorinha, ela tá lá toda semana no grupo de oração, cantando as músicas carismáticas, né, dela. E aquela senhorinha, ela tem uma tal piedade, assim, a gente vê ela com problemas de saúde, ela vai a pé até a missa, mesmo com dificuldade de andar, toda semana, rezando o rosário, reza o rosário na ida, reza o rosário na volta. Então, assim, é uma senhora que tem uma tal piedade, que quem sou eu para julgar as Claro, intenções dela, né? E isso é importante falar, porque muitas vezes muito importante frisar isso. no movimento tradicionalista, a gente pode acabar tendendo a cair num pouco de orgulho que a gente É, deve evitar. sim. Porque Nosso Senhor, ele diz muito claramente no Evangelho, né, que a quem muito foi dado, Muito será muito cobrado. será cobrado. Então a gente tem que se lembrar disso. Muitas vezes, nós que conhecemos a tradição, conhecemos a missa tradicional, recebemos uma série de graças que outras pessoas talvez não tenham recebido, e Nosso Senhor vai nos pedir conta dessas graças. Sim. Então, o que é um tradicionalista, por exemplo, que não faz a sua meditação, a sua oração mental todo dia, um tradicionalista que não dá o verdadeiro valor para a missa, ou que vai à missa tradicional no domingo, mas que vive a semana inteira de maneira mundana, com uma maneira contrária àquilo que a igreja pede, né? Que não configura a sua vida de fato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a gente não julga de maneira nenhuma as pessoas, né? A intenção da pessoa, mas sim o fato objetivo, né? Há um problema objetivo no carismatismo, como a gente vai ver, e nas músicas carismáticas, mas sem querer aqui julgar as pessoas. É, Algumas objeções que eu acho que é importante a gente falar sobre elas logo Já a antes partir, de... né, das objeções que vão haver. porque muito provavelmente essas objeções vão vir. São objeções que a gente escuta frequentemente das pessoas que participam do movimento carismático, que vêm, né, defender tanto a renovação carismática quanto esse tipo de músicas. Uma primeira objeção seria de dizer, né, olha o bem que a renovação carismática faz. Então as pessoas vão Quantas dizer conversões, quantas quantas... conversões, quantas pessoas voltaram para a igreja, quantas pessoas vieram para a igreja por causa disso. Então, em primeiro lugar, é necessário lembrar que Deus, ele pode se aproveitar até mesmo das nossas faltas, até mesmo dos nossos pecados, para fazer um bem. Então, tem um livro muito bom do Joseph Tissot, chamado A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, em que ele vai ensinar como é que a gente pode aproveitar do nosso próprio pecado para ter um bem. E se Deus, sendo Deus, na sua grande sabedoria, ele pode se aproveitar até mesmo do nosso pecado, que é o maior dos males, para tirar um bem, quanto mais ele não poderia se aproveitar de pregações de determinados sacerdotes ou de certas orações que são feitas, então, mas nunca por causa dessas orações, e sim apesar daquilo que acontece de errôneo nesses movimentos. Então, é importante frisar isso. Por exemplo, na minha cidade tem muitas clínicas de reabilitação para pessoas que estão nas drogas. Então, você vai lá, tem uma clínica de reabilitação, muitas delas são cuidadas por igrejas protestantes. E aí, simplesmente pelo fato de que pessoas saem das drogas nessas clínicas de reabilitação protestante, você vai dizer que o protestantismo é bom? Simplesmente porque ele tira pessoas das drogas? Então, há pessoas que saem efetivamente das drogas por causa de clínicas cuidadas por igrejas protestantes. E isso não faz com que o protestantismo seja bom. Né? Deus concede essa graça apesar do protestantismo e não por causa do protestantismo. Da mesma maneira, se a gente vê tantas conversões, tanto retorno à igreja, né, nesses ambientes da renovação carismática, isso acontece apesar dos erros da renovação carismática e não por causa da própria renovação. Então, eu posso dar testemunho, né, pessoal assim, da situação como era na minha diocese. Né? Sim. Logo após o concílio, o bispo da minha diocese era Dom Valdir Calheiros.
né? Ele ficou 33 anos no governo da diocese. E Dom Valdir, ele era bastante conhecido pela ligação que ele tinha com movimentos comunistas. Então, muitas TL, vezes ele era ficava TL. totalmente, né? Totalmente ligado à teologia da libertação. Muitas vezes ele ficava 15 dias sem celebrar a missa, acampado com o pessoal do MST, Olha só. né? Por movimentos operários e tudo mais. Não havia bênção do Santíssimo Sacramento, não havia adoração ao Santíssimo Sacramento. Rosário, Não havia havia terço, não havia absolutamente nada que fosse espiritual. Quando a renovação carismática chega, então, na diocese, foi o que aconteceu com os meus pais. Então, quando a renovação carismática chega na diocese falando sobre a oração do Santo Terço, falando sobre a necessidade de buscar o céu. Então, eu lembro das histórias de pequeno. Então, por exemplo, com 7 anos de idade, meu pai começou a ler o Tratado da Verdadeira Devoção comigo, de São Luís de Montfort, graças a palestras de padres da renovação carismática. Então, histórias de São Domingos Sávio, por exemplo, histórias que falavam sobre a necessidade de buscar uma vida, né, de castidade, uma vida de oração. Tudo isso veio, então, juntamente com esse movimento da renovação carismática. Mas nesses pontos em que a renovação carismática fez um certo bem, ela nada mais estava fazendo do que fazer aquilo que a igreja sempre fez. Exato. O Era o que problema há de da verdade, renovação... né? É o que há de verdade ali. Então, eles pegavam pontos daquilo que a igreja sempre fez, daquilo que a igreja sempre ensinou, e esses pontos eram, sim, pontos positivos, mas naquilo que a renovação carismática trouxe de próprio, aquilo que era próprio da renovação carismática, ela trouxe algo que era protestante. É o que a gente vai ver um pouquinho ao falar da origem da renovação carismática, né? Então, quando a gente abre o próprio site da Renovação Carismática, eu tenho aqui no meu celular, né? Estou aqui acessando agora o site da RCC Brasil. Então, quando a gente abre o site da Renovação Carismática, a própria Renovação Carismática confessa a sua história. Então, a gente vai ler aqui no site deles que, em 1967, após a leitura do livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson... Então, quem é David Wilkerson? David Wilkerson é um pastor protestante, pentecostalista. Então, eles dizem no próprio site que, após a leitura do livro A Cruz e o Punhal, um grupo de jovens da Universidade do Kesne do Espírito Santo, em Pittsburgh, na Pensilvânia, realiza um fim de semana de estudos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos nos dias 17 a 19 de fevereiro. Então, é o chamado final de semana de Duquesne. Ou seja, o que aconteceu? Como é que a renovação carismática começou? Um grupo de jovens universitários, e isso não sou eu que estou falando, são eles mesmos que confessam no próprio site da Renovação Carismática do Brasil, isso está escrito aqui no site deles. E esse livro que eles citam aqui, o livro da Cruz e o Punhal, que eles citam como um dos livros fundadores da Renovação Carismática, que inspirou o nascimento da Renovação Carismática, é vendido no próprio site da Renovação Carismática. E no ano passado eles fizeram, inclusive, uma edição especial desse livro, né? Uma nova edição. Então, a Renovação Carismática surge com um grupo de jovens universitários que invejava, né, os dons carismáticos presentes entre os protestantes pentecostalistas. Que mesmo entre os protestantes era um fenômeno recente, né? Do início do século XX, né? Exatamente. Ali em Los Angeles, né, de um pastor que começou a falar em línguas e manifestar esses dons, né? Exatamente. Mesmo no meio... Isso não é algo aceito por todos. Os luteranos, por exemplo, acham inconcebível. Sim. Inclusive, são muitos parênteses, né? Mas é porque a gente está falando aqui né, de vários temas, mas... Veja, uma luterana entrou em contato comigo pelo Instagram e ela veio falar que ela começou a se converter, começou a buscar mais da fé católica através de um canto gregoriano que ela escutou. Olha só. Ela escutou um canto gregoriano, ela percebeu que ali havia algo sagrado demais que nem no luteranismo ela tinha. E então, ela foi até... Ela é do interior de São Paulo e ela foi até uma igreja... uma paróquia católica normal, acreditando que ela iria encontrar exatamente isso que ela tinha ouvido no YouTube, do canto gregoriano. E quando ela entra na paróquia, ela fala, isso é pior do que a igreja luterana. Sim. Então, porque eles ainda têm órgão, né? Tem coral, órgão, tem cantos sacros. Bach, por exemplo, era luterano, então você tem as várias cantatas de Bach, né? Que são impressionantemente belas. Então, havia algo ali, pelo menos, de belo, de sacro, sim, né? Sem dúvida. E nem mesmo os luteranos aceitariam o que é a renovação carismática hoje. Né? Então, a gente tem esse movimento que começa com um grupo de jovens que invejava os seus amigos pentecostalistas da universidade e que, então, ao ler a leitura de um livro protestante, e isso é reconhecido por eles, mais uma vez, eles pedem a imposição de mãos
desses pastores protestantes, e através da imposição de mãos desses pastores protestantes, eles começam, então, a experimentar esses fenômenos carismáticos. Então, né, aqui no mesmo site da Renovação, a Patty Mansfield, que é uma dos jovens que estavam, né, nesse fim de semana de Duquesne, ela vai dizer: não foi um simples fim de semana, mas uma experiência transformadora de vida. Os dons do Espírito Santo são manifestados, e isso eu posso testemunhar, porque tenho ouvido pessoas orando em línguas, outras exercendo os dons de cura, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, o dom extraordinário da fé, o dom de profecia e interpretação das línguas. Ou seja, ela vai dizer que todos esses fenômenos começam a partir desse fim de semana de Duquesne. Ou seja, a renovação carismática, ela tem uma origem protestante inegável. Esse dia, esse final de semana, é lembrado dessa forma, né? Como uma espécie de Pentecostes, praticamente, né? Exatamente, um novo Pentecostes. E então a gente tem, o início da renovação carismática, o germe da renovação carismática ali. Né? Uma outra objeção, então... Um avivamento, né? Na linguagem evangélica, né? E uma outra objeção que muita gente coloca é: começou talvez de maneira protestante, mas a igreja aprovou. Uhum. E aí entra, então, no aspecto dessa segunda objeção que muitos colocam, como é que vocês podem criticar um movimento que foi aprovado pelo Papa? Né? Então, primeiro é importante lembrar que grande parte da aprovação da renovação carismática a gente deve ao cardeal Suenens. Foi ele que foi um dos maiores influenciadores no Vaticano para a aprovação da renovação carismática. E o cardeal Suenens, já no período do Concílio Vaticano II, ele era eminentemente progressista. É ele mesmo que chega a dizer que o Vaticano II era o 1789 na igreja, a Revolução Francesa na igreja. Né? Então, ele era um cardeal extremamente progressista, e nesse espírito, então, né, um espírito ecumenista, que aí a gente teria que entrar em uma série de outras questões, né? A grave questão do ecumenismo e do espírito ecumenista que paira aí nos anos, né, após o concílio. E a gente tem, então, a introdução da renovação carismática e a aprovação que é feita, então, ali pelo Papa Paulo VI nesse período, né? Sobre a questão da aprovação de um movimento, é importante lembrar disso, né? A aprovação de um movimento dentro da igreja não é algo que goza de uma infalibilidade pontifícia. Então, por exemplo, o próprio Papa São Pio X, ele chega a aprovar um movimento que é o movimento do Sion. Então, ele aprova esse movimento, e alguns anos depois, o próprio Papa São Pio X ele vai chorar amargamente essa aprovação através da Notre Recharge Apostolique, em que ele vai, então, rejeitar o Sion. Então, um movimento que tinha sido aprovado por São Pio X, e depois o mesmo São Pio X rejeita esse movimento. Se a aprovação de um movimento, então, gozasse de infalibilidade pontifícia, São Pio X jamais poderia ter errado na aprovação desse movimento. Da mesma forma, a gente vê a ordem jesuíta, por exemplo, que foi aprovada por um papa, depois suprimida por outro papa e depois reaprovada. Então, algo que goza de infalibilidade não pode ser aprovado, reprovado, suprimido. Um papa não pode suprimir, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Uma vez que o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado infalivelmente, nenhum papa pode suprimir esse dogma. Então, justamente porque a aprovação de um grupo não obriga a igreja inteira, né? Uma das condições para a infalibilidade do Papa é que esse ato papal queira obrigar a igreja inteira. Então, por exemplo, quando Pio XII proclama que Nossa Senhora foi assunta ao céu, ele obriga a igreja inteira a aceitar isso. Ou seja, se alguém diz que Nossa Senhora não foi assunta ao céu, essa pessoa não é católica, porque ela não aceita um dogma que foi infalivelmente declarado pela igreja. Quando a igreja aprova um movimento, ela não obriga ninguém a participar desse movimento. Claro. Então, a partir do momento em que a igreja não obriga também todos os fiéis a aderirem a esse movimento, então só por isso, só por esse fato, a aprovação de um movimento já não goza da infalibilidade pontifícia. Então, sim, o Papa poderia aprovar um movimento que tivesse algum problema, que fosse uma aprovação errônea. Porque isso é mais uma questão prudencial, né, que faz um Papa ser prudente e outro não ser prudente, do que uma questão relativa à sua infalibilidade. Então, é importante... Não é um ato de fé do Papa, né? Esse movimento é realmente a igreja. Parece até uma questão pastoral, né? Exatamente. Por razões pastorais, prossigam aí e vamos ver quais vão ser os frutos que vão dar, né? Exatamente. E então a gente vê, né, a renovação carismática com essa origem, né, protestante. Como eu disse, o fato de que haja alguns elementos positivos. Nesses elementos positivos não é nada que seja próprio da renovação carismática. É aquilo que já é da igreja e eles repetem. Agora, em tudo aquilo que é próprio da renovação carismática, a gente vê um problema sério, né? Justamente por causa da origem protestante. Então, quando você vê, por exemplo, o batismo no Espírito Santo, que é colocado por eles como uma espécie de 8º sacramento. Então, em vários escritos a gente vê, né, como que o batismo do Espírito Santo como algo necessário para você progredir na graça.
Então, há muitos autores que tratam o batismo no Espírito Santo como uma espécie de algo necessário.